Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de outubro de 2020. Estudo indica aumento de casos de suicídio em função da Covid-19, parte 2. Em 1 de junho de 2020, de acordo com o site Medscape, um estudo anterior buscou compreender a relação entre o desemprego e o suicídio. Os autores deste trabalho utilizaram dados provenientes de 63 países coletados entre 2000 e 2011, o que inclui o ano de 2008, quando houve uma crise econômica mundial. A pesquisa indicou um aumento do risco de suicídio de aproximadamente 20% a 30% neste período. O modelo utilizado para o cálculo do risco nesta ocasião foi agora adaptado para tentar prever o efeito do desemprego nos índices de suicídio durante a pandemia. O cenário mais conservador estima 24,7 milhões de empregos perdidos e o mais otimista calcula 5,3 milhões de empregos perdidos, representando, portanto, um aumento de 4.936% a 5.644% de desempregados no pior cenário, o que poderia levar a um aumento de 9.570 suicídios por ano. No cenário mais otimista, o aumento seria de 2.135 suicídios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada pessoa que comete suicídio, existem outras 20 pessoas que realizam tentativas de suicídio. Então, o número de pessoas com sofrimento psíquico que irão procurar ajuda em serviços de saúde psiquiátrica durante a pandemia deve aumentar. Dados da crise econômica de 2008 revelam um aumento no número de suicídios precedendo o aumento da taxa de desemprego. É esperado um aumento da sobrecarga dos serviços de saúde psiquiátrica. A comunidade médica deve estar preparada para este desafio. A respeito do suicídio, Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Na Crônica do Amanhecer, Richard Simonetti, em seu livro Suicídio, tudo o que você precisa saber, esclareceu sobre as consequências imediatas, mas existem consequências posteriores, pois uma das leis do universo é a da reencarnação, que, combinada com a lei de causa e efeito, traz para o suicida consequências posteriores após os sofrimentos em regiões purgatoriais. O que acontece com aqueles que cometeram o suicídio depende de suas necessidades e da maneira como reajam às consequências de seu gesto. Após superarem o trauma mais forte, decorrente da agressão que cometeram contra si mesmos, podem estagiar no além por tempo breve ou longo, mas, fatalmente, todos tomarão a cama para os ajustes devidos, no desdobramento de experiências redentoras. 2. Todos têm o mesmo tratamento? Nem poderia ser diferente. Todos recebem os mesmos cuidados, mas o destino de cada um guarda correspondência com suas necessidades. Haverá os que se encarnarão de imediato, a fim de atenuar os graves desequilíbrios de que são portadores. Outros permanecerão mais tempo na espiritualidade, por escolha pessoal ou por não reunirem as condições mínimas para um mergulho na cama. 3. O suicida libera-se de seus desajustes em uma única existência.
em parte, como um doente grave que recebe poderosa medicação, capaz de melhorar o quadro clínico, fortalecendo-o, mas sem liberá-lo inteiramente da enfermidade, o que demandará tratamento mais prolongado, sem prazo para conclusão. 4. Haverá um número certo de reencarnações, até que o suicida se recomponha. Não, porquanto isso vai depender de suas reações, de como vai se comportar diante dos sofrimentos e dificuldades que enfrentará. Se cultivar a fé e a submissão aos desígnios divinos, terá condições para uma recuperação rápida. Se em contato com o Espiritismo, terá os melhores recursos de esclarecimento quanto à sua postura. A doutrina será a bênção de Deus nesse particular, dando-lhe a consciência de que não está entregue à própria sorte, de que há razões para as dores e problemas que enfrentará. 5. E quanto ao tempo, Chico Xavier dizia que o suicida levará 200 anos para se recompor, com uma ou mais passagens pela cama. Não obstante, é preciso considerar a vontade do interessado. Os males, no desdobramento do tempo, serão sempre decrescentes, à medida que cresça nele a disposição de enfrentá-los com serenidade e confiança em Deus, sem incidir novas fugas. 6. Ao reencarnar, o suicida escolherá o tipo de provação compatível com suas necessidades. Nenhum médico consultará um paciente com graves problemas mentais, sobre o tipo de tratamento que receberá. Sabe que ele não tem condições para isso. E o que acontece com o suicida, ao reencarnar? Em seu próprio benefício, o planejamento será feito por mentores espirituais. 7. O suicida poderá reencarnar numa mesma família. Por exemplo, serem seus pais aqueles que foram seus filhos. Se houver tempo, de qualquer forma, existindo uma ligação familiar autêntica, sustentada por laços espirituais e não os meramente sanguíneos, estarão juntos tanto na espiritualidade quanto experiências futuras. Afetos caros ao seu coração estarão empenhados em ajudá-lo, na terra ou no além. Hoje, sempre, o amor é o grande bálsamo das dores, o grande remédio para todos os males, a redenção para todas as faltas. 8. Num processo reencarnatório imediato, de urgência, a fim de que o suicida supere seus desajustes maiores, se não houver possibilidade de retornar na mesma família, o que acontecerá? Os mentores espirituais tratarão de localizá-lo junto a uma família disposta a exercitar a fraternidade, recebendo em seu seio. O amor legítimo ultrapassa as fronteiras das famílias espirituais, conduzindo-nos à gloriosa integração na família universal. 9. Percebe-se, pelo exposto, que os tormentos do suicida, no mundo espiritual, não o redimem de seu desatino. Situam-se por mero efeito imediato. Haverá todo um processo de conserto. Primeiro, o reparo dos desajustes perispirituais, os ferimentos produzidos no corpo celeste. Depois, enfrentará o desafio de limpar essa rasura na sua biografia como espírito imortal, algo que demandará muito tempo e ingente esforço. 10. Como ocorrerá esse conserto? A carne atua como válvula de escoamento de impurezas espirituais, provocadas por nossos desatinos, quando desrespeitamos as leis divinas, particularmente o não matarás, do Decálogo mosaico. A vida é uma dádiva divina que não nos compete eliminar, nem a do próximo, nem a nossa. Assim, tão logo haja condição, deverá o suicida reencarnar para os reajustes necessários, em difícil experiência expiatória. As lesões perispirituais repercutirão no corpo físico, produzindo males variados e inevitáveis sofrimentos. 11. Haverá problemas no novo corpo.
Inevitavelmente, o perispírito é a forma da forma física. Se há desajustes nele, decorrentes do suicídio, tenderão a refletir-se na cama, dando origem a males variados, correspondentes ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu contra si mesmo. Imagine a dona de casa preparando um bolo. Se a forma estiver amassada, haverá problemas. 12. Como fica o indivíduo que se suicidou por afogamento? Terá males envolvendo o aparelho respiratório, tipo asma, bronquite crônica, enfisema, com tendência à cronicidade que os médicos enfrentarão dificuldades insuperáveis para erradicá-los, porquanto os recursos de que dispõem atingem apenas os efeitos, sem eliminar as causas profundas, que residem no corpo espiritual. 13. Se ingeriu algum corrosivo, como soda cáustica, os males serão no aparelho digestivo, envolvendo refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, diverticuloses, esofagites, varizes, úlceras e tumores, estes, não raro, cancerígenos. 14. Desde a mais tenra infância? Normalmente sim, considerando que são impressos no corpo físico, a partir da concepção. Funcionam as leis de genética, envolvendo cor da pele, dos olhos, estrutura física, mas apenas como material básico para a construção da nova residência. O acabamento será do espírito. O bolo crescerá torto, na forma irregular. 15. Poderíamos considerar, então, que não há acaso na combinação genética que produz as deficiências físicas? Exatamente. A cada um segundo suas obras, ensinava Jesus. Mateus 16, 27. O que fizemos no passado fatalmente repercutirá no presente, proporcionando-nos facilidades ou dificuldades nas experiências humanas, premiando nossos esforços no bem e corrigindo nossos impulsos no mal. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.